Louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, hoje nós inauguramos o capítulo 10. Neemias, capítulo 10. Vão faltar 3 capítulos para nós finalizar o livro de Neemias. Possivelmente vamos terminar esse ano no livro de Neemias e o ano que vem Deus vai nos direcionar o próximo livro. Neemias, capítulo 10, versículo 1. Louvado seja Jesus. Vai nos dizer assim: e os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Amém? Somente até aí. Podemos assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agora, queridos, então, entrar no capítulo 10, e agora, depois de Esdras, no capítulo 9, ter feito uma longa explanação sobre tudo quanto os seus pais tinham feito de errado, e ele instruiu então o povo de Jerusalém para que não viesse fazer mais. Agora, no capítulo 10, eles entram em outro enredo. Agora eles entram do capítulo 1 até o capítulo 8, vai ser falado sobre o governador e os 22 sacerdotes que são relacionados em primeiro lugar. Também do 1 ao 9, ali do capítulo 12, vai falar sobre isso. Então, totalizando do 1 até o 27, vai ter a descrição de todos os homens, governadores, sacerdotes, que fizeram uma aliança com Deus, para que o projeto das muralhas de Jerusalém, elas viessem ser concluídas. Então o tema de hoje é os que fizeram aliança, os que fizeram aliança. Deus está procurando um povo que não seja somente aquele que vem na igreja no sábado, no domingo, na quinta ou na terça. Deus está procurando um povo que faça para com ele uma aliança. É como no casamento, quando o marido se casa perante Deus, a esposa se casa perante Deus no Senhor, eles fazem o quê? Eles fazem uma aliança. Tanto que o significado da palavra aliança no substantivo feminino, a primeira forma figurada significa anel, simboliza noivado ou casamento. Segundo, é um pacto, é um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Então, isso é o que representa uma aliança. Então Deus, Ele não quer conosco apenas um relacionamento, porque no mundo aí fora tem pessoas que têm relacionamento com um, tem relacionamento com outro, tem vários relacionamentos, mas quando é aliança é pacto. Quando é aliança, é somente aquele. Ou seja, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus ciumento. Então Ele não quer que nós venhamos dividir Ele com ninguém, porque nem Ele divide a glória dEle. Você acha que Ele vai querer que nós dividamos Ele com outro Deus ou com outras prioridades? Quando eu falo no sentido da nossa vida, nós priorizar Deus em todas as áreas. É claro que nós temos a nossa prioridade como família, como pai de família, como mãe, como filho e todo lado profissional da nossa vida, mas porém, em tudo que nós formos fazer, nós temos que dizer primeiramente para nós mesmos: Deus me ajuda a ser um daqueles que fizeram aliança. O primeiro ponto é que possamos sempre estar entre os primeiros a obedecer a aliança. Neemias, ele fez aqui, ele deu o exemplo, ele já estava na primeira lista daqueles que fizeram aliança. E os que selaram o quê? A aliança, foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Depois vai vir toda a relação dos outros homens, sacerdotes, guerreiros, líderes, chefes, que fizeram esta aliança. Então, nosso desafio é ser
estamos aí há 3 anos de ministério, e às vezes parece ser um peso de nós sermos os primeiros, porque é perante os primeiros que vem o desafio, é perante os primeiros que vem a luta. Então, muitas das vezes, parece ser uma responsabilidade muito grande, parece ser algo muito difícil, parece ser algo muito trabalhoso, mas que nós temos que entender também que tudo isso realmente mas também é um privilégio. Eu e você estamos tendo o privilégio de ser os primeiros. Então, quando Deus der o crescimento, porque vai dar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e tendo prometido não cumpriria, Ele vai cumprir a promessa. E quando Ele cumprir essa promessa, que eu e você possamos estar aqui para desfrutar do agir, da bênção, do suprir, da abundância dEle, e eu poder falar, erguer minha mão e dizer, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a estar ali. Neemias, ele começou aquele trabalho árduo. Tinha outros governadores que tentaram sabotar ele. Se ele não tivesse sido perseverante, a obra que era para ele fazer e não fez, ele podia ser um governador que não conseguisse reconstruir Jerusalém. Tem muito a ver com governos de hoje, né? Neemias como se fosse nosso ex-presidente, e Sanbalat, Tobias, Gesem, os que eram pagãos, é como se fosse o presidente de hoje, né? Nosso ex-presidente construiu as muralhas, agora que está aí, agora está destruindo. Mas Neemias, ele foi tão sábio que ele não deixou que as muralhas não fossem construídas. Talvez esse foi o equívoco do nosso ex-presidente, né? Quando ele tinha toda a potência junto com ele, todo o povo junto com ele, ele não teve coragem de agir. Foi levado pela mídia, que é comprada pelo sistema mundial, né? Você viu agora a última? A última agora foi um dos tempos, queridos. Deus aconteceu um milagre no Brasil, só Deus. Os centros de macumba, as religiões afrodescendentes, obrigado, pastora. Foi agora colocado essa semana um decreto que elas vão fazer parte do sistema de saúde. Dá para vocês? Parece brincadeira, né? Mas é real, estou trazendo para você em primeira mão. Então agora, olha a trama maligna, querido. Porque na verdade, havia uma parte do governo que tinham clínicas, sanatórios para loucos. E essa verba foi retirada do governo. Então essas pessoas, elas estão soltas. Olha o estado que está o nosso país. E agora, para sanar a psique das pessoas, eles tiveram uma ideia ótima, perfeita, segundo eles, usar as religiões afrodescendentes para cuidar dessas pessoas. Então essas religiões agora vão receber verba do governo para que venha cuidar dessas pessoas. Dá para você? O que nós entendemos com isso, querido? Neemias aqui foi um exemplo para nós, porque Neemias, ele agiu quando ele podia agir. Infelizmente o nosso que passou, que foi um grande homem de Deus, a falha dele foi essa, não agiu quando tinha que agir. E agora estamos à mercê disso daí. Que Deus faça um reboliço no nosso país. Que me alegra que essa semana eu ouvi uma profecia, que até não mandei no grupo, os irmãos não se preocupam muito com isso daí, mas é um pastor americano profetizando acerca do Brasil. É uma mensagem nova, porque já fala do novo governo, falando que o espírito de Dagon, o espírito de Mamon vai cair do Brasil. Então que isso aconteça no nosso país. Então nós temos que entender, querido, que nós venhamos ser o primeiro a guerrear na nossa igreja e guerrear no nosso país. Guerrear na nossa cidade. Porque o espírito de Sanbalat, Tobias, Gesem, Noádia, que estão no livro de Neemias, eles estão soltos aí a revelia. Querem destruir o nosso país. Querem destruir as nossas famílias. Você viu agora a ideologia de gênero implantada na escola? Vocês têm criança pequena, pais, muito cuidado. Agora tem aula de sexualidade na escola. Se fosse uma aula para instruir a criança e o adolescente o que não devia fazer, se fosse uma aula para explicar da forma correta, perfeito, mas não, é de uma forma distorcida,
é de uma forma abominável. É de uma forma, tem um vídeo rolando na internet aí, que a professora vai ensinar o adulto como coloca o preservativo. Dá para você? E como se não bastasse, ela ainda faz um ato, que eu não vou repetir aqui no altar, porque é um ato abominável, de quase que se relacionar com o rapaz em plena sala de aula. Esse é o estado que estamos vivendo, querido. Que possamos ser os primeiros a obedecer a aliança. Mas o que tem a ver isso com a mensagem, pastor? Obedecer a aliança, porque a aliança é os preceitos de Deus. Então, que nós vamos ser aqueles que vamos denunciar. Nós vamos ser aqueles que não vão aceitar. Nós vamos ser aqueles para dizer para aqueles que fizeram o L, aí ó, faz o L agora. Viemos ser aqueles que lutar contra o sistema, porque o sistema está oficializando religiões que é contra Deus. E você acha que se está oficializando religiões que é contra Deus, não vai vir contra a religião de Deus? E nós entendemos o que então? Quem está no sistema? Sanballat, Tobias, Gesem e Ohad, que está querendo roubar o princípio da adoração no nosso país. Mas foi como o diácono ministrou aqui. Às vezes Deus permite a lagosta, o gafanhoto, que como ele bem meditou aqui, eram de certa forma opressores do povo, que era enviado do próprio Deus. Então muitas das vezes Deus permite esse peso espiritual vir sobre o Brasil, para que nós como nação venhamos nos posicionar mais, venhamos lutar mais, venhamos guerrear mais, não aceitando que o nosso país venha se tornar um país tomado por Sanballat, Tobias e Gesem. Temos que guerrear. Então o primeiro ponto, que sejamos, que possamos ser os primeiros. Esses dias mesmo, sempre que o Espírito Santo trouxe isso, mas eu creio que é para alertar algum de nós. Esses dias mesmo, nós vemos que quando teve lá as manifestações lá no tiro de guerra, vários dias, quando não tinha culto, eu estava lá, debaixo de chuva, debaixo de sol. Um dia eu fui todo roubo lá e fui lá. Então tudo nós fazemos, queridos, o homem não pode, o homem em certo momento não pode ver, mas depois até o homem vai ver, e aí quando o homem vê, Deus vai testificar que você estava falando que era de Deus. Esses dias uma irmã aí, não é no mesmo credo que o nosso, mas ela falou para mim, quando tudo isso aconteceu, quando esse rebuliço veio sobre o Brasil, e ela falou, nossa, Agripino, eu comecei a ficar tão triste, eu fiquei tão angustiada, porque eu não fui nem um dia lá lutar, manifestar lá, dar o meu apoio. Quem sabe, é lógico que eu não ia mudar nada, mas sabe quantas pessoas como eu não poderia ter doar, e quem sabe a gente não teria como mudar. Eu até chorei, eu fiquei muito angustiado. E na hora, aquilo foi um peso para ela, foi um alívio para mim. Por quê? Porque eu entendi assim, a minha parte, como brasileiro, e como pastor, como líder religioso, perante a luta pelo meu país, eu fiz. Então eu fui tranquilo com ela, eu falei, não, mas fique em paz, você estava em oração, você estava em intercessão, então Deus recebeu o seu esforço também. Então, nós estamos trazendo um legado para nós, querido. Cada um de nós estamos fazendo uma parte para sermos o primeiro na igreja, o primeiro no nosso bairro, o primeiro na nossa casa, o primeiro na nossa família, a levar a palavra. O que a Bíblia fala? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu, o primeiro. Então, de repente lá na nossa casa, nós fomos os primeiros a ser convertidos. Na minha, pelo menos, que a minha família, em especial o meu pai, eu fui o primeiro. Para a glória de Deus, ele está convertido hoje. Estou ajudando ele lá no ministério dele hoje, lá, todos os sábados lá. Inclusive, ele até convidou os irmãos para o dia que puderem lá no sábado colaborar com ele. Eu nem convido muito, porque você não entende os planos de Deus, né? Lá, no sábado, eu estou pregando lá, tem umas 4, 5 almas. E esses dias, meu pai falou, vem 7 horas do culto lá, filho, porque eu quero ver teu irmão aqui, que está querendo ir lá também na sua igreja. Vai entender os planos do Senhor, né? Por isso nós temos que ser o primeiro, a pôr a mão no arado, a fazer a nossa parte. Eu falei, tranquilo, pai, vê o dia que vocês querem ir aí, eu passo aqui perto de vocês. Se eu passo aqui pelo planejado, pegar um irmão aqui, eu passo pegar vocês. Então é o quê? É ser o primeiro, a pôr a mão no arado, a lutar, a guerrear. Não é fácil, é desgastante. Não é fácil, parece que você está fazendo, muitas vezes fazendo, e nada está acontecendo. Mas Neemias, ele está agora no momento que as muralhas estavam construídas. A mesma coisa vai ser
No nosso caso, querido, as muralhas estão sendo construídas, primeiramente espiritualmente, porque às vezes nós olhamos somente para o físico, e se nós olharmos até no físico, estético, eclesiástico, nós já vemos grande diferença. Mas às vezes nós não atentamos no sentido de organização, não de almas ainda, mas às vezes nós não atentamos para o lado espiritual, o lado da nossa alma, o tanto quanto melhoramos. Porque quantos, queridos, que nós já temos históricos já, que estavam aqui conosco hoje, e hoje estão no mundo, não perseveraram, não se firmaram, e hoje não estão com Jesus mais. Então, o que nós entendemos? Nós estamos com o Senhor, e isso já é uma vitória. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos adorando o nome de Jesus, então nós somos o primeiro, os que fizeram aliança. Eu quero estar entre aqueles que, quando o Senhor olhar e ver muito ou pouco, que Ele vem dizer: ei, aqueles são os que fizeram a aliança, aqueles são os que perseveraram até o fim. Depois do versículo 9, querido, vai dizer assim: e os levitas Jejua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel. Quem são esses? Do 9, aqui faz uma divisão do 10 até o 27 de 3 partes. A primeira do 1 ao 8, que nós lemos, falando primeiro de Neemias, o governador, e mais 22 sacerdotes. Quando chega agora do 9 até o 13, ele vai estar listando os levitas. Nós acabamos de ler aí os levitas Jejua, Binui, Cadmiel e 14 de seus irmãos. São mencionados levitas que assinaram também individualmente o que? A aliança, em lugar de suas famílias, o que eu falo agora. Ou seja, eles foram os primeiros, eles foram lá, assinaram, representando as suas famílias. Pois, em lugar das suas famílias, 2 desses nomes aparecem também lá no capítulo 7, versículo 43, na genealogia, quando nós estudamos a genealogia lá atrás, lembra? Dos que voltaram do cativeiro. Então, o segundo ponto para mim e para você é: aqueles que trazem a responsabilidade para si em favor da aliança. Eu não vou esperar pelo meu marido, eu não vou esperar pela minha esposa, eu não vou esperar pelo meu filho, eu não vou esperar pelo meu pai, eu não vou esperar pelo meu irmão. A salvação é individual. Eu não posso obrigar o meu familiar a ser salvo. Eu tenho que fazer a minha parte. O que eles fizeram aqui? Os levitas, assinaram individualmente. Então, ou seja, eles foram lá, eles representavam a família, mas ele foi lá e assinou. Falou: por mim a aliança está feita. Se algum dos meus familiares não quiser, eu sou levita, eu vou lutar, eu vou perseverar para levantar esses muralhas. Então, eles assinaram, trazendo para nós nos dias de hoje é o quê? Trazer para nós a nossa responsabilidade. Se o meu irmão não quer orar, eu vou orar. Se o meu irmão não quer vir no culto, eu vou vir. Se o meu familiar não quer buscar, eu vou buscar. Se o meu amigo não quer buscar, eu vou. Se tal pessoa não quer ler a Bíblia, eu vou ler. Se tal pessoa não quer assistir filmes que edificam, que trazem força, vai vir agora, dia 31 de agosto, vai passar a terceira temporada de The Chosen, The Chosen, né? No cinema, na rede Cinemark. Me pagaram R$100 para falar o nome deles. Brincadeira, quem dera, né? Então, vamos lá, encher os cinemas, né? Foi uma coisa triste, né? Deixar isso para trás, passou aí. Eu, o Diácono Dileide, a Cátia, a pastora, tivemos que ir lá para Campinas. Pastor, nós somos uma igreja pequena, mas pastores de uma igreja gigantesca aí não conseguiram ir lá no cinema e falar: gente, traz, nós vamos trazer meus membros para assistir. Então, ou seja, aqueles que não assinam o apoio à aliança. Sabia que Hollywood agora tem um novo, do mesmo produtor do The Chosen, que é Sound of Freedom, que é em português traduzido da forma liberal, O Som da Liberdade, um filme que está sendo boicotado pela mídia esquerdista. Sabe por quê? Porque é um filme baseado em fatos reais,
que mostra o tráfico sexual infantil no mundo. No mundo, mais, se não me falha o número, 800 milhões de crianças são traficadas sexualmente todos os anos. E basta, querido, o pior de tudo, o Brasil é o segundo colocado no mundo, só perde para a Índia. Então nós temos que fazer uma aliança para abrir os olhos dos pais, abrir os olhos das pessoas, igual nesse projeto desse filme, O Som da Liberdade, é um projeto muito lindo. Você pode pagar um ingresso para levar outra pessoa. Então, se você quer ir no cinema, você paga lá e o próprio site do filme libera ingressos gratuitos. E Deus é tão bom que ele, com todo esse boicote, no dia da América, não vou lembrar o dia, vai ser dia 4, qual dia que foi lá? Dia 4, né, pastora? Dia 4 de junho. Julho, né? De julho. O dia da América, é o dia que é comemorado, o dia da América lá nos Estados Unidos. Inaugurou no mesmo dia Song of Freedom e Indiana Jones. Song of Freedom, 2.000 salas. Indiana Jones, 4.300 salas. E Song of Freedom bateu Indiana Jones. Vendeu o dobro de ingresso do que o Indiana Jones tinha vendido. Ou seja, as pessoas entendendo a necessidade de investir naquilo que é propagar o Evangelho, naquilo que é propagar Deus, naquilo que é para cuidar das crianças. Eles lotaram o cinema com todo o boicote. Havia o quê? Diz que tinha sala que do nada acabava a falta de ar, apitava negócio que tivesse incêndio, sendo que não tinha nada, só para boicotar o filme. A fúria do inferno, a fúria do diabo. Porque alguém se levantou, assinou uma aliança e falou: não, eu vou lutar pelas crianças. Eu vou lutar por aqueles que não tem quem lute. Por isso que quando vim, nós vamos, no nome de Jesus, assistir Song of Freedom. Conta a história de um agente, tipo da CIA, que o trabalho dele é desbancar a rede de narcotráficos infantis pelo mundo. E nesse filme ele vai mostrar uma rede que foi desbancada aqui do nosso lado, país vizinho aqui na Colômbia. Então, queridos, é aqueles que firmam aliança. É aqueles que... Outro detalhe desse filme, que dói que poderoso. Faz 5 anos foi produzido esse filme. E a Fox tinha comprado os direitos autorais e ia produzir. Antes de for produzido, a Disney, toma cuidado você que assiste a Disney. Ah não, vou colocar desenho da Disney, meu filho assistir. A maioria deles já tem ideologia de gênero, a maioria deles tem influência satânica. A Disney pegou e comprou a Fox. Quando a Disney comprou a Fox agora é da Disney. Sabe o que fez? Engavetou esse filme. Proibiu esse filme de ser lançado. A Disney não é um canal que é para as crianças? Não é um canal que se preocupa com as crianças? Uma vírgula. Malignos, satanistas, odeiam as crianças. Eles querem o mal das crianças. Mas como os produtores, eles tinham uma patente do filme, que eles foram criadores, eles conseguiram resgatar o filme de volta. Aí Deus preparou então o estúdio Angel, que é o mesmo que produz o The Chosen. E agora estão lançando esse filme. O inferno está alvoroçado e vai continuar alvoroçado, porque por mais que o diabo possa tentar, Jesus Cristo disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Vivemos tempo de apostasia, querido. Vivemos tempo que o evangelho é tão difícil de ser pregado. Vivemos tempo de uma frieza espiritual tão grande. Mas sabe por quê? Porque Satanás está desesperado, porque ele sabe que os dias dele estão findando. E aqueles que estão no Senhor são aqueles que foram escolhidos da aliança para pisar na cabeça de Satanás, porque Jesus, a palavra declara: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Assinamos uma aliança. E essa aliança é uma aliança de sangue. Porque quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, houve ali uma aliança de sangue. Aleluia. Para comigo e para com você. Agora cabe a nós falarmos: Pai, eu não vou negar essa aliança. Aquilo que o Senhor fez por mim, pelo teu sangue,
eu darei o meu também pelo Senhor. Como assim, pastor? Graças a Deus que no país que nós estamos vivendo, ainda, em nome de Jesus, não vai chegar. Nós não precisamos dar o nosso sangue literalmente, nós damos o nosso sangue em partes. Como assim, pastor? Hoje nós estamos aqui, estamos dando parte do nosso sangue nesse culto racional ao Senhor, porque nós estamos dando uma parte da nossa vida em culto, em tempo, adorando a Deus. Então, nós estamos assinando e falando, independente, Pai, se tem outros que não querem, eu quero um tempo, uma parte do meu sangue, uma parte da minha vida, uma parte do meu tempo, eu entrego no teu altar, com muito ou com pouco, está no teu altar, com alegria ou tristeza, está no teu altar, com sacrifício ou com dor, está no teu altar, com angústia, decepção, porque muitas vezes não tem o tanto de pessoas que gostaria que tivesse, isso muitas das vezes me entristece, mas eu continuo no altar. É com sacrifício, é com dor, mas eu não vou negar a aliança que eu fiz, como diz a palavra. Eu esqueci de marcar aqui, que é uma palavra que fala sobre o casamento, que vai falar que não vai quebrar a aliança que foi feita na sua juventude, que fala sobre o casamento. Mas nós podemos também tipificar isso para a nossa vida na fé, porque nós sabemos que a igreja com Jesus, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Então vai haver um casamento. Então o que nós temos que fazer? Não quebrar essa aliança. Tudo que o inimigo quer é que essa aliança venha a ser quebrada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem falei o segundo ponto, me empolguei agora no segundo ponto. Segundo ponto. Sejamos, não falei, né? Falei sim, sério. Então vamos repetir. Sejamos aqueles que trazem a responsabilidade para si em falar em favor da aliança, querido. Eles não querem que fale da aliança. Eles não querem que fale do pacto. Eles não querem que fale de Jesus. Os artistas, os atores de Hollywood, a partir do momento que eles falam de Jesus, eles são cancelados. Eles perdem contrato. Neymar, no último contrato que ele tinha feito com o PSG, possivelmente nesse novo contrato tem também, havia uma cláusula no contrato que se nas a cada, eu não vou recordar agora o valor unitário, mas diz que em cada jogo, se ele não manifestasse, não fizesse nenhuma expressão de fé a Jesus, engrandecendo o nome de Jesus, referenciando, fazendo referência a Jesus, ele ganharia uma porcentagem a mais. Fazendo o cálculo no contrato final dele, era $500.000 a mais no contrato se ele não declarasse o nome de Jesus. Será que esse nome tem poder? Por que será que no meio do esporte, que é um lugar que é muito visualizado, eles não querem que nem expresse a mão, o dedo para cima, ou fale o nome de Jesus? Porque eles sabem que esse nome tem poder. Porque eles sabem que quando alguém vê a expressão desse nome, as pessoas falam: eu quero esse nome, eu quero conhecer se aquele jogador, se aquele ator tão famoso, tão bem sucedido na vida dele, ele está levantando a mão para o céu, reconhecendo esse Jesus, ele está colocando uma faixa na cabeça, dizendo o nome de Jesus. Esse nome deve ser poderoso. Teve um campeão agora do MMA, eu esqueci o nome dele, ele é chamado como guerreiro de Deus do MMA. Ele conseguiu vencer um japonês campeão do MMA, chamado, sobrenome lá, Mashiba, Toshiba, alguma coisa desse tipo. Era um campeão que ninguém tinha vencido. E esse rapaz, que era o guerreiro de Deus, o nome que ele tem, sempre coloca a faixa na cabeça, com a passagem de João 3,16, ele conseguiu vencer esse campeão mundial. E quando ele venceu, ele pegou o microfone e falou: os Estados Unidos está se esquecendo de Deus. Vocês têm esquecido de glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por essa vitória que eu estou tendo. Eu venci esse combate porque Deus me abençoou. Semanas depois, o presidente do MMA mundial falou que agora estava proibido, nas declarações pós-luta, falar o nome de Jesus. Mas tanto no jogo de futebol, quanto na luta de MMA, ou qualquer outro esporte, se o camarada abaixar e fazer uma expressão para lá,
ou para Maomé, ninguém fala nada. Sabe por que eles não falam? Porque sabe que se for contra aquela religião, eles podem ir lá explodir o estúdio, explodir a central de não sei aonde. Eles podem fazer. Então por que eles afrontam tanto o cristianismo, pastor? Porque sabe que o cristianismo, a referência, o fundador dele, trabalha com a humildade, trabalha com a humilhação, trabalha com o perdão. Então eles falam, o evangelismo, os evangélicos cristãos nós podemos humilhar. Eles são acostumados a morrer pelo evangelho, eles são acostumados a se calar, eles são acostumados a não revidar. Só que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é hora de nós nos levantarmos como igreja, em posicionamento, em aliança, e falar: eu não vou me calar, eu vou ser aquele que vou propagar e declarar a aliança que eu fiz com o meu Senhor. Capítulo 14 vai dizer assim, capítulo 14, versículo 14 do capítulo 1, louvado seja Jesus, vai dizer assim: os chefes do povo, Parós, Baate, Moabe, Elão, Zatu, Bani. Quem eram esses? Aqui se encontra relacionado 44 chefes do povo, das tantas e 3 famílias que voltaram da Babilônia, como fala lá em Esdras capítulo 2. Só 13 se encontram nesta lista. Talvez subdivisões de famílias posteriores foram feitas durante os anos intermediários. Então, ou seja, agora essas são as 3 divisões desses versículos que lemos. Do 1 ao 8 vai falar do governador e os seus 22 sacerdotes. Do 9 ao 13 fala dos levitas que assinaram, mais os 14 dos seus irmãos que assinaram. E agora então, do 14 ao 27, eles vão ser aqueles que se autodenominavam como os chefes. Então houve os governadores, com o sacerdote, houve os levitas e agora houve os chefes. Então cada um desses foram aqueles que se posicionaram em favor, que firmaram aliança, um contrato, um pacto, em lutarem para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então aqui agora está sendo catalogado, está sendo marcado, está sendo honrado aqueles que fizeram a vontade do Senhor. Terceiro e último ponto: Deus nos coloca por chefe para que possamos ser aqueles que alcançam os nossos familiares. Então, por que Deus nos coloca como coluna? Por que Deus nos coloca como chefe, como líder? Para sermos aqueles que alcançam os nossos familiares. Todos esses aqui conseguiram alcançar os seus familiares, através da vida deles, os familiares deles também foram. Pastor, mas eu tenho ido e o meu familiar eu nem consigo nem conversar. Se você não consegue conversar, ore. Se você não consegue conversar, interceda. Continue posicionado, continue fazendo o que o Senhor tem feito em prol do reino, e pode ter certeza que no tempo do Senhor, o Senhor vai cumprir a promessa e cada um vai ser resgatado, trazido de volta pelo Senhor para a casa de Deus. Nós somos, queridos, essa geração que, como está falando no texto aqui, que foi catalogada, que foi escrita, que foi numerada. O nosso nome está sendo colocado no livro da vida, como aqueles que não desistem, como aqueles que não olham para a circunstância
circunstância, como aqueles que não desanimam, como aqueles que no meio dos últimos dias estão clamando Abba Pai, estão clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus, estão aqui no posicionamento dizendo: Deus, eu sei que o Senhor não falhou, eu sei que tudo sob o propósito, e eu sei que se eu estou na tua casa, eu estou melhor do que ontem. Tragamos para nós, querido, esse espírito de convicção, de entendimento, que se eu estou na casa do Senhor, eu estou recebendo o melhor de Deus sobre a minha vida. Se eu estou na casa do Senhor, as bênçãos de Deus estão sendo liberadas sobre mim. A Bíblia fala, como sempre digo aqui, que é da casa do Senhor que é ordenada a bênção. Mas muitas pessoas pensam que a bênção é ordenada do passeio, que a bênção é ordenada do descanso, que a bênção é ordenada de qualquer outro lugar, menos da casa do Senhor. E por que a dificuldade de vir para casa, até mesmo quando está na casa, de adorar, de buscar, de se concentrar em Deus? Satanás, sabendo que aqui é o lugar da bênção, você acha que ele não vai se opor? Satanás, sabendo que aqui é o lugar que emana a glória de Deus, você acha que ele não vai se opor? Então, uma coisa que nós temos que mentalizar na nossa mente para vencer as astutas ciladas do diabo é: quanto mais oposição eu tenho para vir para a igreja, maior é a bênção que está me aguardando lá. Quanto maior a dificuldade eu tenho para ir e para estar, é porque está sendo gerado no mundo espiritual, onde eu não estou vendo uma bênção poderosa de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Que você que assistiu esse vídeo na sua casa, faça uma aliança com Deus. Deus está te chamando para não ser apenas um espectador, mas ser um servo dele junto para com ele, no nome de Jesus.